Capítulo 1 As 3 esferas da amizade. Celebre quem entra em sua vida. Não reclame de quem dela saiu. Soltei essa frase em um dos meus primeiros vídeos que viralizaram na internet. Ela foi o motivo principal de alcançarmos cerca de 30 milhões de visualizações somente em um post publicado no Facebook em 2017. Isso me chamou muita atenção. Toda vez que vídeos nossos falam sobre pessoas, a média de engajamento virtual atinge uma marca de 300% maior que as das demais publicações. A constatação do motivo para esse engajamento é fácil. Quem nunca se decepcionou com um amigo? Como os seres humanos são imprevisíveis, você nunca sabe de onde virá a facada nas costas. Por conta disso, muitos de nós carregamos raiva e ressentimentos, além de certamente já termos vivido discórdias causadas por pessoas. Jesus Cristo, que nunca errou como ser humano algum e ficou cerca de 3 anos treinando seus 12 amigos, foi traído por um deles sem dó nem piedade. Outro companheiro de jornada, dessa vez um dos mais íntimos, por 3 vezes fingiu que não o conhecia, sem disfarçar, só porque estava com medo. Quando Jesus passou por seu pior momento, a cruz, somente um, entre tanto amigos e seguidores que tinha, ficou por lá para dar apoio moral. Se isso tudo aconteceu com um único homem que jamais cometeu um único ato de maldade em toda a vida, imagine conosco simples mortais. Neste primeiro capítulo, portanto, vamos abordar os tipos de relacionamento que temos na vida. Amizades, relações familiares, amores, convivências obrigatórias. Afinal, qualquer relacionamento pode ser a causa da nossa dor. Só quem come a nossa mesa e escuta nossos segredos pode nos trair. Os de fora, no máximo, nos decepcionam. Em 2014, quando a empresa que eu dirigia quebrou financeiramente, vivi um período de profundas angústias com dívidas exorbitantes. Eu olhava para os lados e pouquíssimos amigos haviam restado. Quase nenhum, na verdade. Nesse período da minha vida, pude compreender o versículo bíblico. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Quem fica ao nosso lado depois dos dias mais difíceis, na angústia, ganha destaque no longa-metragem da sua vida. Quem decidiu partir naquela época me acompanha de longe hoje. Já quem ficou, esse entrou para a minha família e agora tem vaga cativa em meu coração. A vida funciona desta forma. Nos piores períodos, registramos em nossa mente quem é quem. É difícil desassociar fatos de pessoas. Nos dias bons, é quase impossível identificar as verdadeiras intenções de alguém. Seres humanos são teatrais e complexos. Tudo pode ser uma encenação. Nos dias ruins, porém, não há um homo sapiens sequer que seja capaz de se manter um papel fictício. A verdade é que as pessoas não vão mudar só porque você não gosta delas. Foi por isso que decidi escrever essas teorias. Será necessário conhecimento específico, paciência e sabedoria para provocar mudanças em alguém. Porque geralmente a mudança precisa começar a partir de você. O que Jesus nos ensina sobre pessoas? A cada dia, aprendo coisas novas com a história de Jesus. Quando o assunto é amizade, observei que as 3 esferas que apresento aqui faziam parte de sua rotina. Repare nos dados a seguir. Jesus tinha cerca de 500 seguidores, que eram seus amigos estratégicos. Eu os chamo estratégicos porque, por exemplo, enquanto Jesus subia aos céus, esses 500 estavam lá como testemunhas oculares para espalhar a notícia por toda a terra. Perceba que todos precisamos de amigos estratégicos. É muito possível que eles não comam na sua mesa ou não compartilhem suas preferências na Netflix, mas são conexões importantes para a construção do seu futuro. Jesus também tinha 12 amigos necessários. Sem eles, Jesus não teria uma equipe. Assim como ele, você também precisa de amigos.
Nem todos serão os melhores, no sentido de mais próximos, mas ainda assim são necessários para a sua caminhada pela estrada da vida. Por fim, o homem de Nazaré tinha 3 amigos íntimos. A estes, Jesus confiava segredos, compartilhava com eles sonhos e revelava-lhes quem ele realmente era. Quando foi ao monte, hoje chamado Monte da Transfiguração, Jesus convidou somente o seu círculo íntimo para subir ali e ver o que lhe acontecia. Como sou teólogo por formação e pesquisador das Escrituras por paixão, as soluções que apresento neste livro sempre serão bíblicas. Está dando certo há milênios. Para que vamos tentar inventar a roda? O melhor investimento é aquele em que há certeza de ganho. O insight de que o código que destrava a nossa vida depende do nosso relacionamento com pessoas certamente desenvolveu-se por conta da minha intimidade com o texto sagrado e milenar. A teoria das 3 esferas de amizade é inspirada na trajetória de Cristo aqui na Terra. Por isso, tenho certeza de que é uma teoria infalível. Agora, por que você se frustra tanto com as suas amizades se Jesus não se decepcionou apesar dos erros de seus amigos? Quando colocamos cada amigo na esfera correta, nosso nível de expectativa fica alinhado com a possibilidade de erros. E é assim que todos sofrem menos. Quer ver? Judas traiu Jesus. Ele estava na esfera dos amigos necessários, entre os 12. Pedro negou Jesus. Ele estava na esfera dos amigos íntimos, entre aqueles 3 mais próximos. A primeira coisa que devemos entender é que quando Jesus coloca Judas na esfera dos necessários, o nível de expectativa é diferente em relação a quem está na esfera dos íntimos. Menos expectativa, menos decepção. Quando Judas foi ao jardim Getsêmani entregar o mestre com um beijo, Jesus não se surpreendeu, mas perguntou: "Amigo, para que vieste?" É triste, mas o nazareno já esperava ser traído. Talvez seja exatamente por isso que nunca tenha compartilhado segredos íntimos com Judas, e principalmente por isso não ficou remoendo esses fatos negativos depois. Você tem essa blindagem emocional para não remoer os erros que os outros cometem contra você? Pois penso que se fosse conosco, provavelmente ficaríamos durante anos a fio dizendo: é tudo culpa de Judas. Ah, se Judas não tivesse feito isso, ou ainda impia-te, fora Judas. E quanto a Pedro? Pedro nega Jesus não somente uma, mas 3 vezes em uma única noite. Contudo, Pedro se arrepende de imediato, chora amargamente e busca conciliação. Amigos, por mais íntimos que sejam, ainda são humanos e assim sujeitos a falhas. No entanto, a amizade íntima carrega traços que a diferenciam. Deixe-me contar uma história popular sobre amizade. 2 amigos viajavam pelo deserto. No meio dessa difícil jornada que é viajar a 2 em lugar tão inóspito, discutiram gravemente e chegaram à agressão física. O amigo que foi ofendido não disse nada. Ele não intensificou a tensão, apenas escreveu na areia: "Hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto." Havia uma jornada a completar e eles seguiram viagem. Depois de algum tempo, chegaram a um oásis. Ah, que frescor depois de uma longa jornada! Os 2 entraram na água para um banho da vitória. Ali, o amigo que havia levado um tapa na cara anteriormente começou a se afogar. O amigo que havia agredido, arriscando a própria vida, mergulhou e o salvou sem pestanejar. Ao recuperar do susto, o amigo que antes estava ofendido pegou um canivete e escreveu numa pedra: "Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida." Intrigado, aquele que se arriscava para salvar o amigo perguntou: "Por que depois que o agredi você escreveu na areia e agora que o salvei você escreveu na pedra?" Ao que, sorrindo, o outro respondeu: "Quando o amigo íntimo nos ofende, devemos escrever na areia, pois ali o vento do esquecimento e do perdão se encarrega de apagar a ofensa. Quando um amigo nos faz algo grandioso, porém, devemos escrever na pedra, cravar na memória e no coração, pois ali nem o vento, nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido."
Moral da história: até os amigos íntimos podem errar em relação a você. Tenha em mente que nenhum ser humano é perfeito. Todavia, o que realmente importa é como você escolhe registrar esse erro. Seja grato e faça memórias apenas com as coisas boas da vida. Não se prenda ao que acontece de negativo. Permita que todo mal seja levado pelo vento e pelo perdão. Classificar os amigos é um dos segredos da felicidade. É atravessando os desertos da vida que conhecemos o melhor de nós e o pior de algumas pessoas. Não sei de que país você é, mas nós brasileiros temos a habilidade emocional de nos tornarmos amigos chegados de alguém que acabamos de conhecer. É comum que nos apresentem um fulano e no mesmo dia ele já esteja na nossa casa comendo um churrasco. Essa é uma abertura socioemocional que também gera um excesso de intimidade com pessoas que jamais poderiam compartilhar de nossas derrotas e vitórias. Jamais deveriam saber nossos segredos e falhas. Entenda que de forma alguma estou incentivando você a ser uma pessoa fechada, que bloqueia outras pessoas e corta possibilidades de amizade. O meu intuito aqui é ensinar você a ser seletivo. Amizade é o que torna nossos momentos difíceis suportáveis e os bons memoráveis. Autor desconhecido. O poder da atração. Você atrai aquilo que comunica. Existe algum tipo de poder que atrai pessoas e amizades até você? É claro que existe. As pessoas só se aproximam daquilo que as atrai. Grave isso. Isso funciona inclusive no mundo animal. É por conta do poder da atração que o pescador precisa colocar uma isca no anzol. Os peixes jamais se aproximariam se não houvesse um item de seu interesse, entende? Dinheiro, simpatia, carisma, posição social, profissão, rede de contatos. Tudo isso, por mais simples que pareça ser, faz com que as pessoas se aproximem de você. Por outro lado, manter pessoas por perto depende de outros fatores, como comportamento, reciprocidade, atenção e caráter. Durante a vida, aprendemos que aqueles que se aproximam de nós por desejarem algo são pessoas interesseiras. Que erro! Isso não passa de falso moralismo ou de má impressão. Pense bem. Todos nós temos interesses. Você se casa pelo interesse de ser completo e feliz. Você vai à igreja por desejar a salvação eterna. Você faz amigos com interesses também. Por que seria diferente? Isso é apenas um fato. Não há nada de errado, não há suposições a serem feitas. Sendo assim, eu lhe pergunto, o que você precisa ter para atrair as pessoas certas para a sua vida? E complemento, o que está faltando para a sua rede de encher amigos? Voltemos a pensar nos pescadores. Quando a pesca é feita com rede, ao lançá-la, o pescador não tem certeza sobre o que terá como retorno. Ao içar a rede, há todo tipo de peixe, por vezes até outros tipos de animais aquáticos. É depois da pesca que a seleção acontece. Depois de ver o que há em suas redes, o pescador separa o que serve e o que devolverá ao mar. Você me compreende, não é? Quero usar como exemplo os 2 últimos amigos que fiz. Quando mudei de país, tive que recomeçar algumas coisas. Muito embora algumas amizades continuem firmes e sólidas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, era necessário fazer novas conexões para o nosso dia a dia nos Estados Unidos. Ninguém sobrevive sozinho neste mundo real e cruel. Para começar a formar uma nova rede de amigos, fui lançando iscas. Assim que o caminhão de mudança chegou e começamos a mobiliar nossa casa nova, nossos vizinhos americanos vieram oferecer cookies com um sorriso de boas-vindas. Imediatamente, eu lhes presenteei com um dos meus livros. Com esse pequeno gesto meu, eles poderiam facilmente buscar informações na internet e descobrir quem sou e o que faço. Creio que o simples fato de saberem que eu sou escritor já deve ter tranquilizado a vizinhança. A prova disso é que na mesma semana os filhos de um vizinho já estavam brincando com os meus filhos na piscina. Graças ao pequeno gesto deles retribuído por mim, agora tenho com quem bater um papo na porta de casa pela manhã antes de sair para os meus compromissos. E meus filhos já têm mais amiguinhos para brincar na rua. Acredite, seus resultados na vida e suas redes sociais são uma grande isca. Contudo, nem tudo que cai na sua rede deve ficar. Ter muitos amigos significa ter pouca qualidade. Outro amigo chegou em minha vida por meio de uma reunião de negócios. Ele me procurou, pois meus resultados e minhas redes sociais o fizeram enxergar uma oportunidade de negócio para ele.
Ao pesquisar mais sobre mim na internet, ele acabou assistindo a um vídeo que transformou sua forma de pensar e quebrou um poderoso paradigma em sua vida. Resultado, ele se tornou um admirador. Em nossa primeira reunião, e veja como é, eu o atendi porque ele é reconhecido como um famoso empresário. Ele passou mais tempo me fazendo perguntas para aproveitar minha habilidade como mentor do que falando do negócio. Sem saber, com isso ele estava ganhando ainda mais a minha atenção. Outras reuniões se sucederam. Com o tempo, as nossas reuniões viraram cafezinho para assuntos aleatórios, até que a amizade surgiu de verdade. Assim é a vida. Ele se aproximou de mim por desejar ter um tipo de mentoria. Eu me aproximei dele porque ele era um empresário de renome. Aproximação por interesses. Resultado, manutenção por afinidade e nascimento de uma amizade. Agora que você compreendeu que o poder da atração combinado com a seleção para a manutenção é o que leva você a fazer amigos, aprenda a categorizá-los. Isso pode salvar a sua vida. Amigos estratégicos? Amigos estratégicos não amam você, pelo menos ainda não. Eles não vibram ou ficam entusiasmados só por quem você representa, mas se unem a você por um bem maior, por algo que favoreça a ambos. Os estratégicos se aproximam por um plano de conquista comum. Veja o que aconteceu comigo certa vez. Era uma tarde de segunda-feira. Um dia chuvoso e gostoso na cidade de São Paulo. Eu estava eufórico, pois se aproximava a data de um grande evento nosso na cidade de Boston, nos Estados Unidos. O Transformation Day já tinha passado por outras cidades, tanto brasileiras como norte-americanas, mas aquela seria a primeira vez que eu faria esse evento de transformação pessoal no norte dos Estados Unidos. Nesse dia, que parecia perfeito para um café e um bom livro, recebi uma ligação. Tiago, deu tudo errado com o local, eles não podem mais alugar para você nessa data. O quê? De que local você está falando, rapaz? O do evento de Boston, teremos que cancelar. Ah, não pode ser. Coloquei as mãos na cabeça. Acho que inconscientemente fazendo isso quando recebemos uma má notícia. E suspirei. Nesse momento, um amigo que estava próximo me perguntou o que estava acontecendo e eu já desesperado expliquei. Quando terminei, ele falou, bem, conheço alguém lá em Boston que tem um local, talvez dê certo, vamos tentar falar com ele? É claro que sim, eu disse já animado novamente. Nesse dia, fui apresentado a uma pessoa que faria parte de um grande momento da minha vida. Juntos já rimos mais do que o medidor de sorrisos conseguiria calcular. Ao trocarmos as primeiras palavras, eu não tinha ideia, mas meses depois ele entraria para a minha esfera de amigos íntimos. Naquele momento em que éramos apresentados por videochamada e já fechávamos o acordo de locação do espaço em Boston, apenas fiquei com o coração cheio, pleno de gratidão. E é claro, logo de cara comecei a gostar dele. Quando chegou a semana do evento, decolei de São Paulo para a linda cidade de Boston. Estava um dia frio de 5 graus, o que para mim é uma temperatura perfeita. E fui recebido por esse novo amigo. Ele me apresentou a cidade, depois fomos com a minha equipe conhecer o local do evento e planejar o grande dia. Reparem nesse detalhe, ele não estava abrindo as portas do seu auditório para mim porque eu era bonzinho e simpático. Ele sabia o que esse evento representava, já tinha visto o nosso trabalho pelas redes sociais e tinha certeza de que isso, de alguma forma, traria vantagem para os seus projetos pessoais. E eu, da mesma forma, provavelmente não teria me aproximado caso ele não tivesse o local de que eu precisava para aquele dia. Perceba você que uma estratégia nos uniu. Ele via em mim uma possibilidade de crescimento e eu via nele a solução para um grande problema. Trabalhamos juntos durante aquela semana para cada um chegar ao seu objetivo. Nós não éramos inimigos, também não éramos desconhecidos. Éramos amigos, ainda que recém-apresentados. A motivação de nossa amizade, porém, era a estratégia. Tive, tenho e seguirei tendo muitos amigos estratégicos em minha vida. Alguns cruzaram a linha divisória e tornaram-se necessários em minha trajetória. Outros acessaram o meu coração e hoje se tornaram íntimos. Entenda isso, quando você está construindo uma casa, precisa de um equipamento chamado andaime para diversas tarefas, como pintar paredes e o teto, edificar andares superiores e instalar luminárias, entre outras. O andaime é essencial durante o tempo de uma obra, sem ele tudo fica mais difícil e perigoso. Mas, um dia a obra termina e, começada a fase de decoração de solo, o andaime perde sua função. Ele não atraiu você, não bateu em você, foi fiel na função que lhe cabia, mas na nova fase, a decoração, ele não tem mais como contribuir, não tem função, entendeu?
Andaime é útil na obra, mas não na decoração da casa. Da mesma forma, há pessoas que Deus permite permanecer por certo tempo em nossa vida por uma questão estratégica. Elas nos ajudam, contribuem, mas apenas por um período de tempo. Não insistem em tentar retê-las, como o próprio Deus decide retirá-las. Foi o caso de Ló com Abraão e o de Labão com Jacó. Ló era sobrinho de Abraão e Labão era sogro de Jacó. Apesar de serem familiares, eram andaimes. Reitero que não estou comparando pessoas a objetos. O que estou comparando são as funções. Há pessoas que cumprem uma função em nosso destino. Em nossa passagem aqui nesta terra, quando o propósito dela para conosco é cumprido, precisamos aprender a dizer adeus. Muitas vezes nos ferimos por desconhecer a teoria das 3 esferas da amizade. Sofremos quando contamos segredos ou revelamos nossos sonhos a quem é um amigo, mas apenas um amigo estratégico. Ele não está com você pelos sonhos ou por quem você é. Ele só precisa de você para que ambos alcancem um objetivo. Mas, Tiago, isso não seria ser uma pessoa interesseira? Você pode estar questionando. Entenda algo absolutamente essencial. Nem todo interesse é inimigo. E em toda relação, sem exceção, há interesses envolvidos. Toda relação, de alguma forma, começa com um interesse ou uma estratégia. Consciente ou inconscientemente, assim é. Esse é o mundo real. Você pode ter se casado por amor, mas se aproximou pela beleza ou por outro interesse. Você vai à igreja e busca a Deus, pois tem interesse na salvação eterna ou por precisar resolver algum problema impossível. Não é assim o mundo em que vivemos hoje? No mundo ideal, isso não aconteceria, mas estamos no mundo real. Isso não transforma você em uma má pessoa, e sim revela a sua humanidade. Pessoas são assim. Amigos necessários? Os amigos necessários não o amam por quem você é, mas estão ao seu lado por conta daquilo que você representa. Veja o caso dos 12 amigos necessários de Jesus, a quem conhecemos como os 12 apóstolos. Aqueles homens estavam o tempo todo preocupados com o cumprimento das promessas feitas, com quem iria sentar no trono com Jesus quando ele reinasse, etc. O coração deles não era de Jesus, mas das coisas que ele representa. E ele representa o reinado eterno. Ainda assim, eram amigos. E o mestre precisou deles. Cada um cumpriu uma função importante na trajetória da cristandade. Durante as pesquisas que realizei para escrever este livro, entrevistei um dos grandes bilionários do Brasil. Sua família já esteve no ranking da revista Forbes e ele foi considerado há poucos anos o melhor CEO do Brasil. Nas quase 3 horas que passamos juntos, aprendi muita coisa, mas algo em especial chamou minha atenção. Foi quando ele disse uma frase que me fez entender a esfera dos amigos necessários. É melhor se tornar amigo das pessoas com quem você trabalha do que tentar trabalhar com as pessoas de quem você é amigo. Uau, isso faz muito sentido para mim. Nem todos vão ser amigos íntimos, mas sem os amigos necessários, qual é a graça da vida? Necessitamos de gente para ser feliz. Precisamos de pessoas para compartilhar o dia a dia. Necessitamos de amigos de trabalho. Precisamos de clientes fiéis. Necessitamos de gente que nos faça rir. Nossa tendência é misturar as coisas. E é isso que sempre dá errado. Continue rindo, mas não conte seus sonhos. Abrace, mas não revele seu coração. Compartilhe a mesa, mas não confidencie quais serão os seus próximos passos. Queremos fazer negócios com amigos íntimos só porque confiamos nele. Por outro lado, queremos contar segredos para amigos necessários. Com esse tipo de confusão de esfera, nós mesmos causamos os embaraços da nossa vida, pois falta maturidade para separar assuntos e pessoas em suas devidas áreas. É muito importante ter essa categoria de amigos. Tenho vários amigos de infância. Em sua maioria não são meus amigos íntimos. Não ligo para eles quando estou angustiado ou quando estou prestes a fechar um mega contrato profissional. Porém, eles são essenciais em minha vida. São necessários para o meu bem-estar. É tudo muito bom quando nos reunimos para celebrar a infância e ficarmos horas rindo das besteiras que fazíamos. Ou seja, os amigos necessários são vitais para a nossa caminhada nesta terra.
Nosso coração nos engana e nos faz acreditar que se uma pessoa não é amiga íntima e 100% confiável, então não é minha amiga. No mundo real não é assim. Temos que manter pessoas por perto. São os amigos necessários que enchem sua festa de aniversário, que comparecem ao churrasco do fim de semana e mantêm sua vida social ativa. Você não pode falar tudo para eles, mas sim, eles são essenciais em sua vida. Você sabe quem foi André? Tendo sido seguidor de João Batista, André foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Assim que conheceu o homem de Nazaré, seus olhos se fixaram no mestre de tal modo que ele não mais podia deixá-lo. André foi um grande ponto de conexão de pessoas com o ministério de Jesus. O próprio Pedro, seu irmão, que viria a ser o patriarca da igreja, foi apresentado a Cristo por intermédio de André. Apesar de realmente ser amigo do mestre, André nunca chegou a pertencer ao círculo íntimo de amizade de Jesus. Amizades que dão certo exigem maturidade. Imagine se André ficasse murmurando pelos cantos. Eu cheguei primeiro, apresentei as pessoas para Jesus e agora ele fica com segredinho com Pedro. Fui usado, esses caras são todos iguais. Sem equilíbrio emocional e sabedoria, jamais manteremos amizades verdadeiras em qualquer uma das 3 esferas. Pessoas são assim. Em certo trecho de A Lista de Schindler, um belo filme sobre o nobre homem que salvou a vida de muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, algo foi roubado e diversos prisioneiros judeus são questionados sobre quem seria o suposto ladrão. Como ninguém responde ao questionamento do capitão, um dos homens é retirado da fila e morto na frente dos demais. A estratégia se repetiria até que o ladrão se entregasse ou fosse entregue. O capitão pergunta mais uma vez quem é o ladrão e aponta a arma para outro homem do grupo. Antes que mais alguém fosse executado, um garotinho dá um passo à frente. Foi você, indaga o oficial. Trêmulo e de cabeça baixa, o menino apenas aponta para o homem morto no chão, indicando que aquele seria o ladrão. É claro que aquele menininho foi brilhante e salvou muita gente com aquele raciocínio rápido de incriminar quem já estava caído. Mas olhando por outro lado, aprendemos que a culpa geralmente é jogada em quem não se pode defender. Pessoas são assim. Apenas aprenda com isso. Meu vizinho necessário. Vejam isto. Meu vizinho aqui da rua é meu amigo, muito necessário. Nós nos amamos, a gente se diverte, ele cuida do meu jardim quando eu estou fora, em alguma viagem, e eu retribuo de outras formas. Certa vez, por exemplo, consegui ingresso VIP para ele ver o Orlando Magic jogar. Esse toma lá da cá faz parte do mundo real. No mundo ideal, as pessoas ajudariam as outras pessoas sem esperar nada em troca. No mundo real, ficamos decepcionados se levamos um presente no aniversário do vizinho, mas ele não traz nenhum no nosso. Estou certo? De vez em quando reunimos as famílias para cozinharmos juntos, as esposas ficam conversando na sala e a gente fica com a melhor parte, a churrasqueira. Porque um amigo que entra na minha casa e tem liberdade com a minha família ainda não é considerado um amigo íntimo. O que separa o amigo necessário do amigo íntimo é o que eu chamo de dia mau. Somente nessa fase da vida, um amigo necessário tem a chance de migrar de categoria. Definindo o dia mau. Dia mau é aquele que você recebe a pior notícia da vida. É quando você passa em consulta médica e recebe o pior diagnóstico, ou quando você percebe que a sua empresa quebrou. É quando tudo pelo que você lutou a vida toda para construir, de repente se perde. Nesse dia, o dia de angústia, de desespero, reserve um pouco das suas forças para notar quem ficou do seu lado. Enquanto não estou convencido de que meu vizinho é um amigo íntimo, ele continua sendo meu amigo. Só que não entrego todas as informações da minha vida, como sonhos e segredos. É preciso ter sabedoria para respeitar as esferas. É preciso ter maturidade para não falar demais ou esperar algo da parte de quem não pode me dar. Eu também faço alguns testes. Veja, por exemplo, escolho uma história, um segredo para contar a um amigo necessário. É uma coisa privada, mas não muito delicada, e algo a quem somente ele teria acesso. Caso vaze por aí, a informação não me afetaria em nada. É isso que compartilho com ele. Se o que falamos em privado vier a público, já sei que o lugar dele é entre os amigos necessários. Caso esse assunto fique somente entre nós, entendo que posso avançar para a esfera da intimidade com ele.
Já fiz esses testes algumas vezes e posso garantir que dá certo. As esferas de amizade não são posições definitivas. É possível migrar para outra esfera, seja positiva ou negativamente. Mantenha em mente o conselho que já mencionei. Em todo tempo, ama um amigo, e na angústia se faz o irmão. Os íntimos. Essa é a classe de amigos cujo número você sempre contará nos dedos de uma mão. Nem todos têm amor e sabedoria suficiente para serem íntimos de outros. É necessário amor para revelar os segredos que os amigos cometem e sabedoria para guardar os segredos e aconselhar nos dias difíceis. Amor e sabedoria são características dos candidatos a amigos íntimos. Ter um círculo íntimo não é privilégio, é questão de sobrevivência. Precisamos ter alguém para quem ligar e desabafar. Chorar no ombro, contar segredos e sonhar juntos. É uma necessidade. Se isso for reprimido, há sérias consequências emocionais e sociais. Os íntimos não se impressionam com seus resultados, mas com o seu caráter. Íntimos gostam mais de ouvir do que de falar. Eles não se importam em ser paparicados por você, pois valorizam mais a presença do que presentes. Agora grave isso e desculpe se estou sendo repetitivo, mas é na angústia que um amigo se transforma em irmão. Ou seja, geralmente os íntimos são os que ficarão depois de sua batalha mais difícil. Entendeu? Você sabe quem foi João? O mais jovem dos discípulos também foi o mais próximo de Jesus. Ele é o único dos 12 que ficou com o mestre até o fim de sua entrega. Ao pé da cruz estavam Maria, algumas mulheres e João. Quem era o mais amoroso entre os apóstolos e discípulos de Cristo? João. Quem escutou o maior número de segredos de Jesus? João. Os mistérios do Apocalipse, o fim dos tempos, foram confiados a ele. E o que falar de Lázaro, amigo pelo qual Jesus chorou? Existem pessoas que entram na sua vida e ganham seu coração. É por essas pessoas que você deve chorar, não pelas que o ferem. Doe seus pensamentos e seu tempo para quem faz bem a você, não para quem é assaltante da sua paz, sequestrador de suas alegrias. João era íntimo o suficiente para reclinar a cabeça no peito de Jesus e lhe fazer uma pergunta indiscreta sobre o homem que trairia o Senhor. Mestre, quem é? Quando Jesus enfrentava sua batalha mais difícil, a cruz, adivinha quem era o único entre os amigos que ainda estava lá? João. Mas Tiago, meus amigos vão errar comigo. Há 100% de certeza que sim. Alinhe suas expectativas quanto a isso para não sofrer muita decepção. Amigos não são perfeitos, são seres humanos e tendem a errar. Vejamos alguns exemplos milenares. Historicamente, Deus sempre será a sua única e verdadeira confiança. Não se deve confiar cegamente em ninguém, por mais que ficamos tentados a fazer isso. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A mim parece que, além de confiar apenas no ser humano, o agrave desse versículo é: aparta o seu coração do Senhor. Um princípio das relações humanas que aprendi nesta vida é: a paz vem de Deus. Então, se você não está bem com Deus, não fica bem com ninguém, porque nunca tem paz. Então vamos lá. Se você vive brigando com Deus, como estará em paz com as pessoas? Se você não entende o perdão e o amor de Deus por você, como amará ou perdoará as pessoas? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como e por que desfazer uma amizade? O silêncio revela quem são as pessoas. Certa vez, decidi ficar em silêncio com 3 amigos bem próximos, que estavam, em teoria, na esfera da intimidade. Nesse período, entendi que conhecer o coração de quem se diz amigo íntimo é essencial para a vida correr bem. Acredito muito que Deus fala com o ser humano. Eu mesmo já escutei essa voz inexplicavelmente doce. Todavia, ele também fala por meio de sinais, sonhos, sentimentos no coração, usando outras pessoas e por uma infinidade de maneiras. Um dia, eu experimentei um sentimento forte no coração. A ideia veio a mim forte e pronta, fazer silêncio com 3 amigos do meu círculo íntimo.
Durante 4 meses, eu os cumprimentei normalmente e respondi as mensagens dele por WhatsApp imediatamente. Eu só não brincava e não fazia estardalhaço de antes. Os 3 tinham o mesmo nível de amizade, intimidade e proximidade comigo. Cada um, porém, reagiu de forma diferente ao meu silêncio forçado. O primeiro, que chamarei de amigo A, ficou inerte, sem reação. Não me procurou, não perguntou nada para mim, mas rodeava amigos em comum e perguntava: Tiago, está bem? Ele está falando contigo normalmente? O segundo, amigo B, se afastou totalmente de mim e começou a fofocar e falar mal. Tiago é um orgulhoso, deve estar todo enrolado. Tiago é um falso. Tiago abandona quem começou com ele. Tiago está perdidinho, não sabe o que quer. Publicamente ele me atacava. O terceiro, amigo C, diferentemente dos demais, buscou se aproximar ainda mais. Quanto mais eu silenciava, mais ele me ligava, punha programas entre nossas famílias e encontro rápidos de aeroporto, já que ambos viajamos muito. Repare que as emoções, como sempre, guiam as nossas atitudes e escolhas. Logo, as emoções definem o nosso destino, pois nosso futuro é o resultado de nossas decisões. Quando o tempo de silêncio acabou, chamei os 3 para conversar. O meu amigo A, que ficou inerte, eu repreendi dizendo: você poderia ter me ligado em vez de ficar perguntando sobre mim para os outros. Somos amigos, poxa. Seguimos a amizade tranquilamente depois desse alerta. O amigo B, que me atacou, desejei melhor, sorte em tudo, mas encerrei a amizade. Afinal de contas, a minha mesa eu posso e devo escolher quem se senta. Reparem, não há ressentimento nem falta de educação. Se eu o encontro, cumprimento e sorrio. Não falo mal dele, nem mesmo quando alguém tenta provocar. Só o transferi de posição de amigo íntimo para o de pessoa contornável. Ver capítulo 3. Já o terceiro C deixou de ser meu amigo e hoje é meu irmão. Tudo nesta vida depende de pessoas e a sua felicidade residirá em ter sabedoria para lidar com elas. Teoria das associações. Um amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Provérbio árabe. Algumas pessoas discordam do provérbio árabe que acabo de citar. Contudo, se você refletir sobre o que o assunto deste capítulo, entenderá que atualmente ele é verdadeiro no mundo real. Assim, não seja ingênuo. O mundo de hoje atropela quem se faz de inocente. Quando você se associa a alguém postando uma foto com essa pessoa, por exemplo, você está tomando partido, assumindo uma posição, ainda que de maneira inconsciente. Os amigos dessa pessoa, colateralmente, começarão a gostar de você. E da mesma forma, apesar de você não ser culpado de nada, os inimigos também começarão a odiar você. E nem tente se desculpar. Frases como: mas eu não sabia, ou mas eu não tenho nada a ver com isso, não surtirão efeito para os inimigos. Certo ou errado, não se trata do que você acha, é a realidade da vida. Relacionamentos e emoções funcionam assim, exatamente como o provérbio árabe. No mundo ideal, esse pensamento seria diferente. No mundo ideal, nós amaríamos uns aos outros conforme as instruções de Jesus e jamais julgaríamos alguém para não sermos julgados também. Contudo, o mundo real é diferente do ideal. Estamos em busca contínua de um mundo melhor para todos, mas, enquanto ele não se torna real, temos de sobreviver a este. Lembro-me de que nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, que foram tomadas por emoções intensas de ódio, eu postei uma foto da bandeira do Brasil em meu Instagram com a legenda: Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. A citação é parte da música Brasil, olha para cima, do cantor e compositor João Alexandre. Adivinha o que aconteceu? Os haters associaram a bandeira do Brasil com um candidato polêmico que usava muitas cores da bandeira e seu lema e começaram uma série de ataques em minhas redes sociais. Nunca vi tanto ódio de perto. A única coisa que fiz foi postar uma imagem da bandeira do meu país. É assim que funciona a teoria da associação. Muitos deixaram de me seguir porque entenderam que eu estava assumindo um lado político, e eu não estava. Por outro lado, muitos começaram a me parabenizar e a repostar. Em relação a isso, não adianta eu me fazer de coitado. Apenas precisei aprender a lição de ser mais intencional nas minhas associações, nas fotos que tiro, nas postagens que faço, nos almoços e festas a que vou. Tudo é associação.
entende? É claro que é preciso assumir riscos quando se trata de um amigo, seja qual for a esfera de amizade em que ele estiver. Tenho um amigo no meu círculo íntimo que é uma pessoa pública e polêmica. Por mais que evitemos fotos juntos, muitos sabem que somos amigos e irmãos. A questão da associação com esse amigo fica evidente quando digo que alguns eventos em que eu seria o palestrante principal subitamente são desmarcados quando o organizador, que não gosta desse meu amigo, descobre que essa figura polêmica pertence ao meu círculo íntimo. Nunca fiquei chateado por causa da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar enxergar pela óptica dele nos torna mais passíveis de acolher melhor o sentimento alheio. Eu também já me afastei de pessoas que provavelmente eram boas, mas eram perseguidoras ou viviam em embates com um amigo meu. Sentir o que o outro sente nos torna humanos e maduros. Sendo assim, quero deixar uma ferramenta de empatia para você. Escreva numa coluna da esquerda 3 situações em que alguém errou com você. Você pode escolher desde pequenas coisas até uma ferida profunda. Descreva o erro da pessoa e quem a cometeu. Depois disso, preencha na coluna da direita 3 situações em que você errou com alguém. Mencione o erro e com quem errou. Talvez, ao concluir esse exercício, você tenha percebido que também já errou exatamente nas mesmas coisas que alguém errou com você. Observe agora mais alguns exemplos de associações que fazemos. Quando você tira uma foto com a camisa de um time esportivo e posta em suas redes sociais, quem torce para outra equipe já não simpatiza tanto com você, sobretudo se fosse torcedor do principal rival. Muitas pessoas já foram feridas por alguém ou por uma instituição. Quando você se associa ao agressor, aquele que foi ferido imediatamente enxerga você como um vilão. Se a minha equipe posta um vídeo no Instagram no qual estou pregando em uma igreja, tenho muitas visualizações. Quando posto um vídeo, mesmo que seja com o mesmo conteúdo, porém em um ambiente neutro, como um teatro ou um centro de convenções, as visualizações são 3 ou 4 vezes maiores. Por que isso acontece? Porque há muitas pessoas que foram feridas pela igreja. Outras nunca fizeram parte de uma comunidade, mas se escandalizaram pelo que viram na TV ou pelo testemunho que ouviram de alguém. Então, quando minha imagem está associada à igreja, eles deixam de assistir. É simples assim. Jogadores de futebol são vistos em festas toda semana, são associados à mulherada, bebida e farra. Outros, como nunca são flagrados nessa situação, mantêm publicamente a imagem de mocinhos. Os lugares que você frequenta são associações. Hoje, com o avanço das mídias sociais, está em alta fazer uma live no Instagram, YouTube ou Facebook com um convidado influente. A ideia é a associação de imagens, assim os seguidores de um conhecem o outro e vice-versa. Essa teoria vale para o negativo e para o positivo. Muita gente ganhou respeito no mundo dos negócios por causa das associações de imagem. Afinal, se aquele CEO explorar postou uma foto com um fulano de tal, ele deve ser boa pessoa, deve ser bom no que faz. Assim funciona o pensamento coletivo. Você sabe quem foi José de Arimateia? Jesus tinha discípulos e amigos de todas as formas. Tinha inclusive aqueles que faziam um estilo admirador secreto. José de Arimateia foi um destes, um discípulo secreto de Jesus. Ele não era dos mais próximos, pois temia ser visto em público com o Nazareno. Tinha medo de associar as imagens. Mas, quando o mestre morreu, José tinha influência e amor suficientes para dar algo que Jesus precisava. Ele não era um amigo íntimo, mas foi estratégico na vida de Cristo e, inclusive, entrou para a história pelo que fez. José era um homem rico que foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus, a fim de dar-lhe um funeral digno em um túmulo novo que havia mandado cravar na rocha. Parece algo simples demais, mas foi desse túmulo que Jesus ressuscitou 3 dias depois. Agora, reparem, tem gente que é seu amigo mesmo, mas ainda não pode associar-se publicamente a você, pois não está disposto a assumir um lado. Isso não quer dizer que ele seja um falso, mas pessoas levam tempo para calcular os prejuízos de associar sua imagem a quem lhe faria pedir algo no mundo real. Então, para que você reflita, deixo algumas perguntas. Você está associado a quê e a quem? Consciente ou inconscientemente? O que anda postando nas suas redes sociais? Essa teoria é real e hoje, por suas associações de imagem, você pode estar assumindo algum lado e talvez nem saiba o que escolheu. Perguntas e respostas. Separei 2 das centenas de perguntas que chegaram para mim no curso Seja um Especialista em Pessoas.
Milhares de pessoas participaram das aulas online e eu gostaria de compartilhar essas respostas que podem nos ajudar a refletir sobre temas muito importantes. Existe uma maneira de um amigo íntimo se tornar estratégico? Tive uma amizade de muitos anos com uma pessoa, mas quando passei por um momento crítico, ela não teve sabedoria nem amor em relação a mim, me abandonou e me traiu. Devo mantê-la no meu círculo como amiga estratégica ou não ter vínculo? Sim, uma pessoa pode avançar ou retroceder entre as 3 esferas, ou até mesmo ser expulsa das esferas. Perceba que as pessoas das esferas da amizade são escolhidas para terem algum nível de convivência e confiança. Esse nível é determinado justamente ao considerarmos em qual esfera exatamente a pessoa está. Sobre manter uma pessoa como estratégica ou retirá-la das esferas, tudo depende do momento e das circunstâncias de vida que você e cada amigo vive. Tiago, eu fui enganado pelas pessoas. Sofri muito bullying desde que me conheço por gente. Não consigo acreditar nem mesmo no que você disse sobre as 3 esferas de amizade. Cheguei ao ponto de me afastar das pessoas, prefiro ficar sozinho, mas isso não está me fazendo bem. O que eu preciso fazer para ter amigos íntimos de verdade, depois necessários e estratégicos? Só mais uma coisa. Na última aula você falou sobre casamento. Como faço para saber se uma mulher está realmente gostando de mim como pessoa ou simplesmente do que eu tenho poderei oferecer a ela? Eu desejo uma mulher que me ama de verdade pelo que sou, não pelo que tenho a oferecer. Não desista das pessoas. Várias ferirão você, mas várias outras podem contribuir para a sua cura. Descubra como lidar com cada tipo de pessoa. Assim você terá relações felizes e se sentirá muito mais realizado. Dê uma chance. Do contrário, estará condenado à infelicidade até o último dia. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Antonie de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Conclusão. No mundo ideal, não existiriam as 3 esferas de amizade simplesmente porque todos seríamos saudavelmente amigos. Contudo, no mundo real, as esferas são necessárias para proteger você e blindá-lo emocionalmente. Com um amigo estratégico, apesar de este ser querido, você tem um relacionamento com fins profissionais ou de aumento de network. O amigo necessário é aquele que faz falta emocionalmente. Você precisa dele para ser uma pessoa melhor. Seja emocional ou espiritualmente, essa figura é necessária em sua vida. Seja um vizinho para chamar e comer um churrasquinho aos domingos, um parente para dividir uma pizza às sextas-feiras ou um amigo de longa data para ir ao cinema aos sábados. Precisamos de pessoas. O amigo íntimo é confidente, se preocupa com você e sonha contigo. Independentemente do que você representa, ele ama você e não o que você tem. Está pronto para continuarmos? Muito conhecimento nos espera pela frente. Vamos juntos. Invista nas pessoas, só não espere nada delas.